Podcast Amotrans. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo é uma continuação do vídeo que fizemos falando sobre a cirurgia de redesignação sexual. Antes de iniciarmos esse bate-papo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos. Dessa maneira o YouTube entende a relevância desses conteúdos e repassa para mais pessoas. Também não esquece de nos seguir no Instagram, @amotrans.pe, para ficar sempre ligadinho nos nossos conteúdos e atividades. Combinado? E para darmos início, vamos dar boas-vindas à nossa convidada de hoje, a doutora Aleide Tavares, médica ginecologista, mestre em Ciências da Saúde pela UFPE, especialista em sexualidade humana. Exerce as suas atividades no espaço de acolhimento e cuidado para pessoas travestis e transexuais da UFPE, com sede no Hospital das Clínicas. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast para falar de um assunto que tantas pessoas têm tantas dúvidas sobre. Verdade. Prazer é todo meu. Boa tarde, pessoal. Realmente é com muito prazer que venham falar desse tema, um tema que é muito cheio de dúvidas, de mitos, de informações um pouco distorcidas. Vamos conversar um pouco, né? Tentar esclarecer as dúvidas. Vamos lá. E a primeira pergunta é: como é o processo de pré e pós-operatório da cirurgia? Bom, lá no Hospital das Clínicas, o pré-operatório tem um segmento no mínimo de 2 anos, que é o que recomenda a portaria do SUS. E durante esse período de acompanhamento, que muitas vezes é maior que 2 anos, a gente faz um acompanhamento integral e multidisciplinar, no sentido de fazer conversas para esclarecer alguns pontos em relação à cirurgia, em relação a algumas limitações da cirurgia, as expectativas que essas mulheres criam em relação à cirurgia. Apesar da técnica cirúrgica trazer um resultado muito satisfatório, às vezes não é o esperado por aquela mulher. E isso muitas vezes acontece por uma expectativa que ela gerou e não está legal essa resposta. Já vamos fazer de novo. Eu tava adorando. Tu tava adorando? Também. Não, é porque eu acho que a grande questão que eu preciso falar não é assim que a expectativa é frustrada. Não nesse sentido, porque se tiver um entendimento de que a avó não fica exatamente igual, né? Eu acho que é trabalhar mais isso, essa questão da conversa no pré-operatório, de ter um entendimento de que a avó não é exatamente igual da mulher cis. Sim, e não, é ideal. E não pelo fato de ser, digamos assim, que a cirurgia poderia ter ficado diferente. Jamais ficar diferente da forma que elas queriam para ser igual a da mulher cis, entendeu? Não tem esse diferente em lugar nenhum do mundo que deixe igual a da mulher cis. Trazer para essas mulheres a reflexão de que a cirurgia vai trazer uma melhor adequação do corpo ao gênero em que ela se identifica, porém não vai trazer a ela uma vulva e uma vagina exatamente igual a da mulher cis. E isso não é uma limitação de técnica cirúrgica A ou técnica cirúrgica B. Na verdade, é uma limitação da própria cirurgia de redesignação sexual. Seja aqui no Brasil, seja em outro país, a vulva, a vagina da mulher trans não fica exatamente igual à da mulher cis. No entanto, fica um resultado estético muito bom, muito satisfatório e que muitas mulheres, após a cirurgia, elas se reconhecem naquele corpo e tem uma grande melhora na qualidade de vida em relação à sua adequação corporal. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi muito de algumas meninas que a cirurgia feita aqui no Brasil, a cavidade dela, a cavidade, acho que vaginal, né, que fala, a cavidade vaginal, a profundidade dela é muito pequena comparada às cirurgias feitas fora. Isso procede? Bom, o tamanho da profundidade da vagina vai depender também da própria estrutura do corpo dessa mulher. A gente não pode fazer uma vagina longa a ponto de entrar dentro da cavidade, de perfurar, vou colocar aqui um termo para que todos e todas entendam, fazer uma vagina longa o suficiente e entrar pela barriga. Não, existe uma limitação do próprio tamanho do corpo.
E essa limitação, que vai depender do corpo de cada mulher, ela vai ser semelhante, independente da técnica cirúrgica. Algumas vezes, essa vagina ela fica com a profundidade menor do que a esperada. No entanto, um processo de dilatação pode chegar à profundidade esperada, né? É um processo lento, é um processo que requer disciplina, paciência, né? De fazer a dilatação da vagina, e após um tempo essa vagina ela vai esticando, porque a pele estica, essa vagina ela vai esticando e vai chegando numa profundidade que essa mulher esperava. Entendi. E qual a técnica utilizada no Hospital das Clínicas? Aqui no Hospital das Clínicas a gente utiliza a técnica de inversão peniana, que é utilizando a própria pele do pênis para recobrir a vagina. Existem outras técnicas, mas os trabalhos mostram que essa técnica é a que dá menos complicações no pós-operatório e tem uma boa satisfação estética e funcional. Essa técnica usada, ela tem a ver com essa profundidade? Pode ter uma limitação, por exemplo, se o pênis for menor, tiver uma pele encurtada por algum processo cirúrgico anterior, a pele vai ser menor e aí essa vagina vai ser menor. Mas como eu disse, isso não vai dizer que essa vai ser a profundidade definitiva, porque depois da cicatrização vem o processo de dilatação vaginal e dessa forma se consegue uma boa profundidade. Sabe dizer exatamente quantas meninas já foram operadas aqui no Hospital das Clínicas? 60. E como é a satisfação das meninas que já foram operadas? Qual é a satisfação delas? A maioria das meninas relatam pra gente uma boa satisfação, no sentido de se olhar no espelho e enxergar um corpo adequado à sua identidade de gênero. E essa adequação do corpo traz uma felicidade, um bem-estar, uma melhor qualidade de vida. Porém, a gente não pode dizer que todas têm a mesma reação, né? Até porque isso é próprio do ser humano, cada um reage a situações de formas diferentes. Tem algumas meninas em que criam uma expectativa tão grande em relação à cirurgia, no sentido de que aquela cirurgia ia fazer dela uma mulher cis, e que ela iria deixar de enfrentar a transfobia, de enfrentar o preconceito, e quando se depara com a realidade de que a sociedade não muda porque ela fez uma cirurgia, às vezes isso traz para ela um pouco de decepção. E é justamente essas questões que a gente conversa nesse período de acompanhamento, né? A questão da expectativa em relação à cirurgia, de que essa vulva, essa vagina, ela vai ficar muito semelhante à de uma vulva, de uma vagina de uma mulher cis. Porém, não fica exatamente igual, independente da técnica cirúrgica utilizada, não é exatamente igual, porque os tecidos, o tecido utilizado, o órgão é outro, é diferente, mas fica uma vagina, uma vulva, com uma boa satisfação estética, uma boa funcionalidade. E aí tem essa questão dessa expectativa que às vezes ela é quebrada, e a gente tenta trabalhar muito isso durante todo esse período de acompanhamento. Já houve relato de meninas que se arrependeram de ter feito a cirurgia? Não, lá no espaço trans nenhuma chegou a falar de arrependimento, não. Agora vamos para um ponto bem importante. Como fica a vida sexual pós-cirurgia? Joia! É uma pergunta que é uma curiosidade muito grande em relação a isso, tanto entre as meninas trans, quanto as pessoas em geral. Como é que fica a sexualidade após a cirurgia de transgenitalização? Na técnica utilizada, a gente preserva o nervo que fica em cima do pênis, o nervo dorsal do pênis, e aproveita uma parte da glândula do pênis para reconstruir o clitóris. Então, a inervação, ela se mantém e o clitóris está lá funcionando, porque ele está inervado. Então, tem uma genitália apta a ter o estímulo sexual. Porém, esse estímulo sexual, ele pode não ser satisfatório, não pela questão da genitália, e sim pela questão do entendimento, a questão emocional, a questão psicológica. Basta eu falar aqui que eu, como ginecologista, que atendo mulheres cis, grande parte das mulheres que eu atendo, que são mulheres cis, chegam para mim com essa queixa de falta de desejo sexual, falta de orgasmo, e ela tem aí uma vulva, uma vagina que nasceu com ela, que está funcionando e está tudo normal. Porém, por que essa
satisfação sexual, não tem o prazer, a excitação e o orgasmo? É porque tem a questão emocional, que é um componente muito importante da vida sexual. Eu vou dizer aqui que o órgão sexual mais importante do corpo não está entre as pernas, está entre as orelhas. O que eu quero dizer é que a questão emocional, a questão do envolvimento, da autoestima, como é que essa mulher se enxerga, como é que essa mulher está dentro desse relacionamento, se ela se sente segura, se ela se sente amada, se ela se sente desejada. Então, todos são fatores que pesam muito mais do que a questão do órgão genital e do que a questão hormonal. Porque, como eu estou dizendo aqui, muitas mulheres cis têm essas mesmas queixas de falta de desejo e falta de orgasmo. Em relação às mulheres trans, que já tinham uma, digamos assim, uma vivência de uma vida sexual satisfatória antes da cirurgia, após a cirurgia, pela questão da autoestima, a vida sexual melhora, porque ela está lá, muitas vezes, colocando o seu corpo sem precisar de se esconder, porque ela não tem mais a vergonha do corpo, como muitas relatam que tinham em relação ao pênis. Então, se essa mulher ela já sabia como se tocar para ter um orgasmo, como ela sabia o que ela gosta no ato sexual, onde ela gosta de ser tocada, onde ela gosta de ser estimulada, se ela já tinha uma vida sexual satisfatória, já sentia prazer, já sentia orgasmo, após a cirurgia há uma tendência de ter uma melhora grande pela questão dela agora estar satisfeita com o corpo e ela se entrega mais para essa relação, não tem mais aquele componente que deixava ela um pouco inibida, a questão da vergonha do pênis, que algumas relatam, não todas, né? Mas algumas relatam isso. Então, para essas mulheres que já tinham uma vida sexual satisfatória, após a cirurgia, há uma tendência de ter uma melhor satisfação, porque ela já sabe o que é que ela gosta de ser tocada, como gosta de ser tocada, ela já sabe o que fazer para sentir o orgasmo. A gente nasce sabendo chorar, sabendo mamar, a gente não sabe sabendo como é que se faz para ter um orgasmo. É algo que a gente aprende. E aí, pela questão da sociedade, devido a tabus, a questão da repressão sexual, que aí não é só das mulheres trans, das mulheres cis também, essa questão da sociedade, dos tabus, da questão da repressão sexual mesmo, isso vai inibindo dessa mulher essa capacidade dela descobrir, dela aprender a ter um prazer numa relação sexual. Então, muitas mulheres, e aí eu falo de mulheres cis e de mulheres trans, muitas vezes relatam que aos seus 40 anos nunca teve um orgasmo na vida. Eu vou sair um pouco do roteiro e vou trazer uma pergunta que eu já ouvi muito das meninas que eu conheço, sejam elas operadas ou não, mas que eu acho importante a gente trazer e até esclarecer. Eu ouço muito que as meninas que passam pelo processo da cirurgia, elas ficam, até peço desculpa se eu estiver me colocando errado, mas é o que eu ouço, estou aqui para tirar essa dúvida. Elas ficam psicologicamente afetadas. O que teria a ver? Que ligação é essa? Na verdade, o que a gente percebe lá é aquela mulher que muitas vezes ela estava um pouco mais dentro de casa, sem querer se expor na rua, sem querer, um pouco, até um humor, já chegando aí no humor depressivo, pela questão da imagem corporal. Após a cirurgia, elas um pouco que se libertam, elas ficam com a autoestima melhor, e aí pode ter uma mudança psicológica, mas o que a gente percebe lá no espaço trans é que é uma mudança para melhor, de uma pessoa um pouco mais de energia, de garra, de vontade de ir mais pronta para enfrentar os desafios da sociedade, ou seja, para enfrentar a transfobia, elas se sentem mais empoderadas. Mas isso nada tem a ver com orgasmo? Não. Isso é autoestima? É autoestima, é segurança, é satisfação, é empoderamento. Ah, tá, entendi. Porque eu ouvia muito falar sobre isso e tinha isso meio como dúvida e nunca tinha tirado essa dúvida com ninguém. É interessante.
muito bacana. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui esclarecer essas dúvidas para a gente. Foi um prazer imenso recebê-la. Espero que nós tenhamos novas pautas que eu possa lhe chamar mais vezes para a gente conversar aqui, tá bom? Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Obrigado. Obrigada. E antes de encerrar, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe os nossos conteúdos com todos os seus amigos. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @amotranspe, para ficar ligadinho em todas as nossas atividades. Combinado? E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!